Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, estamos aqui novamente para darmos prosseguimento às nossas videoaulas. Hoje falaremos de um assunto extremamente importante, extremamente fundamental para a sua prova. Qual é a matéria? Função. E aí muita gente já vira o rosto quando a gente fala que vai começar a dar aula de função. Só que antes de falarmos de função propriamente dito, função na faculdade, na escola, tá, essas coisas todas, o que você entende por função? Porque isso é importante. Porque a pessoa fala assim, não gosto de função. Por quê? Eu não sei, mas não sabe o quê. A pessoa às vezes não sabe nem explicar por que ela não gosta de função. Então, por exemplo, R$2.000 é um bom salário? Vou até dar apertar aqui, ó. Uma ideia sobre função. Um salário de R$2.000 é muito ou é pouco? Aí vem ali, ó. Para trabalhar arrumando uma sala de aula apenas uma vez por semana, é muito. Para trabalhar como assistente de escritório, depende da empresa. Para ser presidente de uma multinacional, é pouco. Ou seja, um bom salário depende da função que se exerce. Então, quando alguém fala assim, o seu salário é bom ou é mau? Depende da função que eu exerço. Então, a primeira dica e a ideia mais importante com relação à função. Função nada mais é do que um parâmetro. É uma relação entre duas grandezas. Normalmente duas ou mais, mas a gente baseia assim apenas duas. Função, depende do meu salário. Mas para que eu tenha um salário alto ou baixo, depende do que eu faço. Se eu faço aquilo que todo mundo faz, o salário é baixo. Se eu faço aquilo que ninguém mais faz, meu salário é alto. É comum o pessoal falar, nossa, fulano ganha bem. Normalmente eu falo, você faz o que ele faz? Não. Então você não pode falar que ele ganha bem, se você não faz o que ele faz. Porque se você fizer o que ele faz, você consegue comparar. Você tem noção. Mas se fulano trabalha e faz alguma coisa e você não faz aquilo, ele ganha bem. Mas é assim que o pessoal vê? Não, é a dor de cotovelo, né? Perceba que para ser presidente de um banco, nossa, ou então diretor de um banco, você tem uma grande responsabilidade nas suas costas. Você vai ganhar pouco? Não. Então depende do que você faz. Então quando se fala de um salário alto ou baixo, depende da função que eu exerço. Percebam que para carregar, por exemplo, as carteiras de um lugar para outro, muita gente pode fazer. Se muita gente pode fazer, eu chego numa empresa, pessoal, é o seguinte, eu vou contratar, ou numa sala de aula, chega e fala assim, quando tinha muita gente numa sala de aula, um momento muito longo, faz tempo isso, é quase inimaginável uma situação dessa, com alunos em uma sala de aula. E aí você chega e fala assim, eu quero alguém aqui para pegar essas carteiras e levar para uma outra sala. Você leva? Leva por quanto? Alguém fala, por 1.000. Aí o outro, eu levo por 900. Eu, como empresário, percebo que eu começo a ganhar dinheiro, já que alguém está falando que leva por menos dinheiro. O outro leva por 800, por 700, por 600, por 500. Eu levo de graça, fechado, pode levar. Então perceba que quando eu tenho muita gente que faz o mesmo serviço, eu não vou pagar muito, eu pago pouco. O salário é pouco. Agora, quando eu tenho serviços extremamente específicos, a gente paga muito, ou o cara ganha muito. Claro, vamos pegar jogador de futebol. Por que alguns ganham rios de dinheiro e outros não ganham nada? Aqueles que ganham rios de dinheiro, pode ver que eles são bons. Mas tem alguns que não são tão bons, mas o que eles têm? Marketing, propaganda. Perceba que muita gente fala assim, a propaganda é uma coisa inútil. As empresas mais conhecidas do mundo, por exemplo, Coca-Cola e McDonald's, eles vivem fazendo propagandas. Precisaria? Não, mas por que eles fazem? Para deixar evidente a marca, o nome. Então aqueles falam assim, para que fazer propaganda? Eles fazem. Coca e Mac não precisam provar nada para ninguém, mas eles vivem se superando. Não que eu esteja fazendo propaganda deles, mas eles são as empresas que todo mundo conhece. Independente de você gostar de Mac ou de Coca-Cola, por exemplo. Então veja, quando a gente fala de função, depende sempre da relação que nós temos. Meu salário depende do que eu faço, da minha profissão, do que eu estiver fazendo, beleza? Repare que a definição matemática de função, como que é? Considerando dois conjuntos, considerando os dois conjuntos A e B não vazios, ou seja, tem alguma coisa ali dentro, seja lá o que for, elementos, valores. Dizemos que f é uma função de A em B, ou que y é uma função de x. Se vocês pensarem no gráfico, partindo do pressuposto porque o y
Porque a gente também pode associar a função ao meu plano cartesiano. X, e aqui o f de x, que também é o eixo do y. Por isso ali está escrito y. E aí falamos o quê? C e somente, aí tem, ou que o y é uma função de x. C e somente C, para cada elemento de x, de A, ou seja, x está em A, existe um correspondente único em y. O que eu quero dizer com isso? Repara que se eu tiver um valor aqui qualquer, e um valor aqui qualquer, um B aqui, este valor tem um correspondente aqui. E aí, aqui a gente chama de que é um par ordenado. O valor tanto do eixo x quanto do eixo y, que também é x ou f de x. É isso que quer dizer. E aí a nomenclatura é essa daqui, ó. F de A e B. É assim que a gente faz. Tudo bem até aí? Beleza. Ou um problema. Eu posso pegar um ponto daqui e jogar para cá? Um ponto C? Não. O único ponto de A tem que ter um único correspondente aqui. Sempre assim. Imagine que você tem aqui um valor 2. Um 2 não pode bater com um valor aqui e também não pode bater com outro valor aqui. Repare que estamos falando de função. Eu poderia ter o contrário. Se eu pegasse um outro valor, tem uma outra correspondente aqui. Isso eu posso ter. Mas já eu comento mais a respeito disso. A notação f de A em B, como é que se lê? Função de A em B, é assim que a gente lê. Função de A em B. Indica que a função f leva A para B, ou f é uma aplicação de A em B. Se y está definido em função de x, chamamos x de variável independente e y de variável dependente. Foi o que eu comentei, meu salário e minha função. O que eu faço depende do que... O que eu faço é o que gera o meu salário. É a ideia que nós temos. Escreve-se f de x ou simplesmente y para indicar o valor que a função f assume em x. Essa é a nossa primeira ideia sobre função. Repare que nós temos aqui, ó. Aqui esqueci de mudar para vermelho. Aqui está em amarelo, vermelho. Aqui está escrito definição matemática de função. A notação de f em A, que lê-se função de f em A, indica que a função f é isso daqui, ó. X, esse ezinho aqui, ó, significa o quê? Pertence. Esse ezinho significa aqui pertence. A e y pertence a B. Olha aqui, ó. O x de A, ele pertence aqui, ó. Repare que esse x é o mesmo que tem aqui. Então, se eu tiver um valor para esse x, eu vou achar um valor para y. Sempre assim que a gente faz. Por isso que daqui veio para cá. Se eu pegar como números, quando a gente fala de função, falamos de algo chamado domínio, contradomínio e imagem. Pega novamente pela ideia do salário. Um salário de 50 mil reais. Você tem um padrão de vida. Um salário de R$1.000. O padrão de vida é o mesmo? Não. É uma ilusão ou é um equívoco. O pessoal fala assim, eu tenho muitas dívidas porque eu ganho pouco. Se eu ganhasse mais, eu teria menos dívidas. Isso é um equívoco por quê? Porque o seu padrão de vida aumenta. Se você ganha R$1.000, você tem lá um padrão de vida. Se você ganha 50 mil, o seu padrão de vida é outro. Suas dívidas aumentam. Repara que se você ganha R$1.000, você não compra um tênis de R$1.000. Vai comer o que no resto do mês? O tênis? Não vai. Se você ganha R$1.000, você compraria um tênis de R$1.000 no cartão de crédito, muitas vezes no final de ano e parcelado. Mas se você ganha 50 mil, você compra 1, 2, 3, 4 pares. Você compra quase que a loja. Se você ganha R$100 mil, seu padrão de vida é outro. Perceba que quanto maior o seu salário, maior o seu padrão de vida, ou seja, maior é o seu gasto, o seu consumo. A sua estrutura ela vai ser maior, sempre assim.
Claro, mas e se eu economizar? Que tem sempre aquelas piadinhas, né? Ah, fica economizando um cafezinho, você daqui a séculos, meses vai ter uma Ferrari, esses caras. Viagem na maionese daí. Viagem, simplesmente viagem na maionese. Porque você abre mão, não quero fazer isso, porque eu vou guardar para comprar algo bom. Aí comprar algo bom e usa um mês, 2, vai morrer, então vai vivendo. Dinheiro foi feito para gastar. Claro, você não vai gastar mais do que tem, porque aí é o problema. Ah, vou guardar? Vou um pouco. Mas dinheiro sempre é feito para gastar. Basta ver, hoje em dia, o pessoal é louco para querer sair de casa para poder gastar. O que não tem, né? Mas vai fazer o quê? Por que eu estou falando isso? Se você tem R$1.000 de salário, você tem uma imagem, um padrão de vida. Se você tem R$50.000 de salário, a sua imagem é outra, seu padrão de vida é outro. Quem que determina isso? Quem determina isso é o domínio. E o que é o domínio? O domínio nada mais é do que o salário que você tem. Então, quando a gente fala sobre domínio, contra-domínio e imagem, eles vêm em função da minha função. Quanto maior a minha função, maior pode ser o meu domínio, e aí eu vou ter uma imagem. Perceba como é que fica aqui, ó. Dados dois conjuntos A e B, e uma função de A e B, ou F, eu posso ter esses pontinhos aqui, de A e B. Dizemos que A é o conjunto de partida da função, B é o conjunto de chegada. Aqui faltou uma vírgula. Ou seja, eu saí do conjunto A para chegar no conjunto B. Aqui é a partida, aqui é a chegada. Repare que o 1 corresponde ao 6, o 2 ao 7, o 3 ao 8. Aí faltou aqui, ó, do 4 para o 9. Depois eu falo porque obrigatoriamente tem que ter isso daqui, ó. Tem que ter esse 4 aqui. Uma setinha. Continuando aqui, ó. A é o domínio da função. Sai dele, ou seja, o meu salário. Para que eu possa ter um padrão de vida, depende do meu salário. B é o contradomínio. Eu tenho uma estrutura que eu posso vir a adquirir. Eu vou adquirir tudo que eu quero? Não. Eu vou gastar um pouco menos. E aí aquilo que eu gasto um pouco menos, que eu mostro, por exemplo, ganho 50 mil. Eu posso gastar 50 mil com roupas, mas não. Eu vou comprar, sei lá, 3 mil de roupa. Uma vez só por ano e olha lá. E aí, esses 3 mil depende da roupa que eu compre. Tem camisetas que custam 50 reais, ou 50 reais. Tem outras que custam 500, por causa de uma etiqueta. Então veja, depende do padrão de vida. Em São Paulo, por exemplo, há shoppings específicos para alto padrão. Alto padrão. E todo mundo conhece alguns shoppings para isso. Eles são caracterizados para isso. E também há os shoppings o quê? Populares. No shopping popular você vai querer comprar alguma coisa extremamente cara, sofisticada? Não, porque lá é popular. Se tiver alguma coisa extremamente sofisticada, você não acha. Então veja, B é o contradomínio da função. Os elementos de B que recebem correspondência de A formam o conjunto imagem da função. Então eu vou voltar aqui nessa figura aqui, para colocar aqui na lousa, para que vocês possam visualizar. Repare que nós teremos ele aqui. Temos aqui o meu conjunto A, tenho aqui o meu conjunto B, tenho aqui os elementos 1, 2, 3 e 4, aqui os elementos 6, 7, 8 e 9. E não se atenha aos números em si, poderia ser letras. Este A corresponde ao 6, o 2 corresponde ao 7, o 3 corresponde ao 8 e o 4 corresponde ao 9. E aí vamos mostrar quem é quem. Repara o seguinte, o domínio da função, que está escrito aqui, ó. O domínio são os elementos 1, 2, 3 e 4. Esses são os elementos do meu domínio. Então aqui é o que a gente chama de domínio. Quais são os elementos do meu contradomínio? Repara o seguinte, 6, 7, 8 e 9, que estão aqui dentro. Percebam que a minha imagem aqui, ó, são os elementos 6, 7 e 8. Opa, mas não tem um 9. Então perceba o seguinte, se não tem um 9, eu posso muito bem falar que esse de 4 aqui, ó, eu posso ligar esse 4, por exemplo, ao 8. Eu posso fazer isso. Ah, eu posso fazer isso? Posso. Então veja que daqui eu posso vir para cá.
eu posso deixar esse 9 em branco. Repare que para que eu tenha uma função do domínio, todos os elementos têm que ter um correspondente. Por exemplo, eu não posso ficar sem o 4. Se não tivesse essa seta aqui, tivesse assim, ou melhor dizendo, se eu tivesse um 5 aqui, eu não posso falar que isso daqui é uma função, hein? Não posso. Por quê? Porque o 5 não tem nenhum correspondente. Ele obrigatoriamente, estando no conjunto do domínio, tem que ter um correspondente. Agora aqui é onde está chegando o conjunto B, é o que a gente chama de contradomínio. Só que os elementos que estão sendo refletidos é o que a gente chama de imagem. Repare que o número 9, ele não tem um correspondente. Então ele faz parte do contradomínio, mas não faz parte da imagem. Por isso que quem faz parte da imagem são os elementos 6, 7 e 8. Por que eu falo isso? Porque às vezes o pessoal confunde. O contradomínio e a imagem são a mesma coisa? Não. Repare que o contradomínio é o conjunto B inteiro. A minha imagem são os elementos 6, 7 e 8. Apenas eles. Beleza? Se eu mostrar esse conjunto aqui, ó, percebam aqui. Tem o conjunto C e o conjunto D. Vou mostrar por aqui. Uma função G qualquer. Acompanhe comigo. Aqui. No conjunto C temos os elementos 4, 5 e 6. No conjunto D temos os elementos menos 4, 6, 8, 7 e 9. Acompanhe aqui, ó. Dados os dois conjuntos C e D, não há função de 100 em D ou f de 100 em D. Por que não há? Repare que o elemento 4, ele tem duas saídas. E pode ter essas duas saídas? Não. Não pode ter essas duas saídas. Foi o que eu comentei sobre o gráfico. Se eu fizer o gráfico aqui, ó. Aqui é o eixo da função. Eu tenho um ponto aqui qualquer, um ponto x'. Ele não pode vir para cá e vir para cá simultaneamente. Não pode. Eu não posso de um valor achar dois valores da função. Não dá para fazer isso. Mas se fosse o contrário, daqui eu consigo achar dois aqui. Aí eu poderia. Mas toma cuidado com isso, beleza? Então eu não posso ter isso. Aí se eu fizer isso, erro. Só para dar um exemplo, digamos que eu tivesse uma função assim, ó. F de x igual a x ao quadrado. Se eu colocar menos 1 ao quadrado, vai ser igual a 1. Se eu colocar f de 1 ao quadrado, vai ser igual a 1. Repare que de dois valores de x diferentes, eu cheguei à mesma função. É como se eu tivesse isso. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1. Esse ponto e esse, chega nesse daqui que vale 1. Então é assim que funciona. Agora eu não posso de 1 chegar a 1 e chegar a 2, a 3. Não dá. Tudo bem quanto a isso? Beleza? Então volto aqui, ó. Pois um dos elementos do domínio, ou seja, o A, está associado a mais de um elemento em D. Isso pode? Não, não pode. Uma outra forma de pensar seria o seguinte: se você escrever aqui, por exemplo, no contradomínio, se você escrever aqui, por exemplo, filho, no domínio, e no contradomínio você escrever pai. Imagina o seguinte: um filho pode ter dois pais biológicos? Não, beleza? Porque vai que fala, adotivo, então, um filho não pode ter dois pais biológicos. Ou pense em duas mães biológicas, não pode. Mas um pai pode ter dois filhos? Pode. Então se aqui fosse o pai pode ter dois filhos. Mas um filho pode ter dois pais? Não. Então se você escrever assim, ó, no domínio, é uma forma para você tentar não esquecer. Porque eu posso ter o contrário. Eu posso, digamos, ter um elemento aqui. Deixa eu ver, dois elementos aqui, ó. O 1 e o menos 1. E aqui um elemento só. Eu posso desse vir para esse e daqui vir para cá também. Isso eu posso. Este onde está chegando pode vir de 2. Mas o contrário não pode. Tudo bem? Toma cuidado para não confundirem isto. Outro exemplo aqui, ó. Tem o conjunto E e o conjunto F.
Dados conjuntos E e F. Não há função de E em F. Por que que não há? Pois nem todos os elementos do conjunto E, ó, o 6 aqui, ó, tem um correspondente F. Então, para que não seja uma função, se um elemento do domínio estiver sozinho, não é função. Ou se daqui, por exemplo, digamos que do 6, por exemplo, vem para o 9. Repare que todos os elementos têm correspondentes. Então, se fosse assim, seria uma função. Agora, se eu pegasse desse 6 e jogasse, por exemplo, para o menos 4, pode não. Ou pode? Pode. Assim pode. Veja, do 4 e do 6 pode chegar no menos 4. O que não pode é, por exemplo, digamos que do 6 está saindo para o 9. Aí assim eu caracterizo como uma função. E do mesmo 6 sai para o 7. Isso não pode. Então toma cuidado que é extremamente comum o pessoal confundir isso. Beleza? O zero da função. O zero da função, o número real x, que pertence ao domínio da função f e faz f de x igual a zero, é denominado zero da função. Aí você fala, como assim? Percebam aqui, ó. O zero da função f de x vai ser igual a 2x menos 4 igual a 2. Pois 2 vezes 2 menos 4 dará zero. Aí você fala, como assim? Repara que se você pegar e falar, ó, tem aqui, ó, essa parte aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Você pegar esse daqui, ó. No lugar do f de x, coloca zero. Então você vai ter zero igual a 2x menos 4. Isola o x. O 4 passa somando, então vai ficar 2x igual a 4. Passa dividindo. Opa. X vai ser igual a 2. Aí você coloca aqui, ó, f de 2. Então você vai ter f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 menos 4. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Chegou a esse mesmo zero aqui, ó. Esse que é o zero da função. Outro exemplo. O zero da função h de x. Porque as funções eu posso ter f de x, é a mais comum f de x, mas eu posso ter g de x, k de x, h de x, z de x e assim por diante. Ah, eu posso ter y de x? Dificilmente, porque o y já fica no eixo y. Então, dificilmente você verá y de x. Mas aqui, no lugar desse y, eu posso colocar qualquer letra. A comum é a f. F de função. Outro exemplo aqui. O zero da função dessa daqui, ó, igual a zero. Ah, como é que eu faço isso daqui? Lembra que a gente pega e eleva. Lembra que isso aqui é uma equação racional? Que falamos um dia desse sobre equações, no caso irracionais, racional, irracional. Então como é que a gente faz? Então se eu tiver x menos 9 igual a 9, elevo dos dois lados ao quadrado. Para cortar a raiz vai ficar x menos 9 igual a 81. Acabou? Não. Passo o 8 subtraindo e assim por diante. Ali já está o valor que é 9. Até poderia fazer isso direto, mas já foi. Então já joga direto aqui, ó. Quanto que é 9 menos 9? 0. Raiz de 0 é 0, hein? Outra. A função n de x igual a 1 sobre n. Toma cuidado aqui, ó. Aqui embaixo. No n. Eu posso ter aqui embaixo qualquer número? Não, porque não há divisão por zero. Então veja, a função n de x é igual a 1 sobre n, não tem zero, pois não há um valor x que anule n de x. Então toma cuidado quando vocês pegarem no denominador uma variável. Olha aqui, por exemplo, no d, o zero da função g de x igual a x sobre raiz de x mais 5 é 0. Se você colocar 0 aqui, 0 dividido por qualquer coisa dará 0. Então, toma cuidado com o tipo de exercício de função que você pega. Aqui, ó.
o nosso par ordenado. Como é que funciona? O conceito de par ordenado é primitivo. A cada elemento A e a cada elemento B está associado um único elemento indicado por A, B. Se é um par ordenado, o nome já diz, se é par ordenado, tem uma ordem. Primeiro são sempre os valores de X e depois os valores de Y. Então aqui, por exemplo, ó, se vocês pegarem aqui, opa, deixa eu mudar a cor aqui. Verde. Por que que é 1, 2, ó? 1, 2. Tá aqui 2, 2. Deixa eu levar os traços aqui em cima. Deixa eu pegar esses pares ordenados aqui, ó. Não precisa falar que tá torto não, que eu sei, ó. 1, 2 é isso daqui, ó. 2, 2 é isso daqui. 3, 2 é isso daqui. Pegando de cima, 1, 3. 1 com 3. Deixa eu mudar a cor aqui. 1 e 3 tá aqui. 2 com 3 está aqui, 3 com 3 está aqui. É chamado de par ordenado, de tal forma que se tenha aquelas coordenadas ali. Também são coordenadas. Sabe onde você usa isso? Batalha naval, para quem jogou. Para quem sabe jogar xadrez, você consegue contar a casa. Também é uma outra forma. Isso daqui também é o que? Geometria analítica. Perceba que as matérias, elas interagem. Não é assim, são matérias isoladas, uma não tem conexão com a outra. Tudo é matemático. Então você usa em tudo, gostando ou não. Par ordenado, ó, A e B, a coordenada é igual a C e D. Para que a coordenada A, B e C, D sejam iguais, significa obrigatoriamente que o A vai ser igual ao C e o B vai ser igual ao D. Para que isso seja verdade, dá uma olhada aqui. Vê lá. Quem você poderia falar aqui? Quem é quem aqui, ó? Reparem, um caso seria esse. A seria 2, o C seria 2. Um outro. 3, 3, por exemplo. O outro poderia, se você falar que o A vale 1, então o C também tem que valer 1. Você pegar o B aqui, se o B vale 3, o D também tem que valer 3. Então você pode pegar esses pontos. Então, para o ordenado AB, disse que o primeiro, que A é o primeiro elemento e B é o segundo elemento do par ordenado. Produto cartesiano. Toma cuidado, ó. Dados, dois pontos, eu sempre falo cuidado, né? Dados dois conjuntos, A e B, chama-se produto cartesiano de A por B, indica-se por A vezes B. O conjunto formado por todos os pares ordenados de Y e X, com o X pertencente a A e o Y pertencente a B. Então toma cuidado para não errar isso aqui, ó. X por B, eu tenho Y, X e Y, então o X pertence a A e o Y pertence a B. E aí nós chegamos novamente nesses pares de pontos. Outra forma de fazermos isso, porque é só assim que a gente pode fazer? Não, a gente também pode fazer através dos diagramas. As flechinhas pelo diagrama de Euler. Já apaguei. Que eram aquelas figuras circulares aqui na frente. Essas daqui, ó. Diagrama de flechas. Não se esqueçam que aqui é o A, aqui é o B. Olha os pontos que aparecem aqui. E aqui ficou meio que em cima. Eu vou fechar essa janela e abrir novamente. Eu vou manter. Eu vou duplicar isso daqui. E aqui eu vou tirar. E nessa daqui, eu vou tirar vocês. Eu vou tirar você. Aqui eu vou abrir. E vamos voltar. Repare aqui os pontos que nós temos. Diagrama de flechas. A por B. Repare que esse 1 aqui, ó, ele bate com esse 2 e ele também bate com esse 3. Se eu transformar aquele plano cartesiano no diagrama de flechas. Opa. Aqui. Então esse, ó, as cores, ó, azul e rosa. Vem no 2 e vem no 3. O 2 vem no 3 e vai no 2. O 3 vai no 2 e vai no 3. E aí, se eu mostrar no diagrama, aqui. Dados dois conjuntos. Dados dois conjuntos não vazios,
pode ser representado graficamente por diagramas de flechas. Por exemplo, o conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. O conjunto B tem os elementos 2 e 3. Então, A por B. Olha as representações aqui. Eu tenho 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Cujas representações podem ser dadas por esta coisinha aqui, ó. Temos aqui, deixa eu escrever até. 1, 2, ó. A gente sempre coloca parênteses. Separa os elementos ou por vírgula ou por ponto e vírgula. Então temos 1, 2, o outro 1, 1, 2, 1, 3. Depois 2, 2, 2, 3, 3, 2. Opa, deixa eu apagar aqui. E 3, 3. São os meus pontos correspondentes. Quando a gente fala de função, eu também posso falar através de um gráfico, de uma reta, de uma curva, depende da função que eu tenha. Olha aqui pelo diagrama. X, a função deu f de x. Repare aqui a função, como é que nós temos. Ó. Olha aqui o domínio. O domínio é todo esse pedaço aqui, ó, que representa essa área azul. Repare que aqui é um retângulo, eu posso calcular essa área. Olha que eu posso ter esse gráfico aqui, ó, subindo aqui, ó. Olha o valor de x aqui, ele tem um único correspondente aqui, ó. Esse ponto aqui é justamente a minha imagem. Essa parte verde toda aqui é o contradomínio. E este verde aqui embaixo nada mais é do que o meu domínio. Um exercício aqui, ó. O domínio da função real dada por f de x é igual a raiz quadrada de 3 menos 2x dividido por raiz quadrada de x menos 1. É o conjunto definido por... E aí você tem essas coisinhas meigas, aí você fala, mas que símbolos são esses ali? Estes símbolos aqui, ó, nada mais é do que o símbolo que a gente usa em inequações. Então perceba que quando a gente fala de funções, temos que falar de inequações. Mas como é que eu resolvo uma inequação? O que é uma inequação? Uma inequação do primeiro grau. Se lembrarmos da equação, a equação tem essa cara, ax mais b igual a zero. Na inequação, aqui é uma equação. O que muda com relação a uma inequação? Ax mais b pode ser maior, menor, maior ou igual, menor ou igual a zero. Na prática, qual é a diferença? Equações são valores fixos. X igual a 20, x igual a 100, x igual a 500, x igual a 1, x igual a 2. Numa inequação, eu tenho uma gama de valores entre um ponto mínimo e um ponto máximo. Exemplificando, salários, depende da função. Fulano ganha 3 mil reais por mês, acabou. Mas, por exemplo, vendedores, eles ganham comissões. Muitos vendedores, alguns vendedores, vamos dizer assim. E aí, ele tem o salário fixo mais comissões. Ou seja, quanto mais ele conseguir vender, maior será o seu salário. Ou seja, ele tem um ponto mínimo e um ponto máximo. Cartão de crédito, nada mais é do que a ideia de uma inequação. Tem um valor mínimo, que é zero, você não gastou nada. Até um valor máximo, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Quem não tem um cartão de crédito onde o limite vale 10 mil? Quem não tem? Ou 50 mil, 100 mil. Então veja, quando falamos de inequações, eu vou entre um ponto mínimo e um ponto máximo. Tudo bem até aí? Como que a gente resolve uma inequação? Igual se resolve uma equação? Igual. É a mesma forma. Tanto que eu vou explicar por essa matéria, por esse exercício aqui. Teremos uma aula específica para inequação. E por que eu comecei pela função? Também para dar a ideia disso, que é extremamente importante que saibamos inequação quando eu for falar com vocês. Porque na hora que eu falo de inequação, para que eu vou usar isso? Agora vocês estão vendo uma das utilidades em função. Então, como é que a gente resolve este exercício? Aqui. Reparem o seguinte, ó. Eu tenho f de x igual
raiz quadrada de 3 menos 2x dividido por raiz quadrada de x menos 1. Perceba o seguinte, olha aqui embaixo, ó. Aqui em cima, aliás. 3 menos 2x maior ou igual a zero. Aí você fala, por que maior ou igual a zero? Repare que é uma raiz quadrada. Eu posso ter uma raiz negativa? Não. Nos reais? Não. Então, por isso que é maior ou igual. Agora, aí vai, como é que eu resolvo isso aqui? Vou até trazer para cá, ó. Então, a minha raiz é isso aqui, ó. 3 menos 2x, embora esteja ali, por exemplo, para vocês visualizarem. E embaixo, vou fazer de outra cor. Ai, sujei o computador, não posso. Embaixo eu tenho raiz de x menos 1. Eu vou resolver as duas partes separadamente. Como assim? A de cima, a de baixo primeiro. X menos 1, eu tenho isso aqui. Aqui embaixo, como é que a gente resolve? Eu posso ter aqui embaixo 0? Não. E números negativos? Também não. Então, aqui embaixo, repare que dentro... Primeira coisa, no denominador, posso ter 0? Não. Aqui dentro, eu posso ter número negativo? Não. Então, para resolver isso daqui, aqui embaixo, ele tem que ser maior do que 0. Por que maior do que 0? Porque não pode ser 0 e não pode ser negativo. Então, a gente coloca x menos 1 maior do que 0. X vai ser maior do que 1. Está negativo, passou somando. Só para mostrar para vocês. Imagine que o x vale 2. 2 menos 1, 1. Raiz de 1 vale 1. For 5. 5 menos 1, 4. Raiz de 4, 2. Se for menos 1, menos 1 com menos 1, menos 2. Posso ter? Não. Se for menos 1, menos 1 com menos 1 dá 0. Então perceba que se eu tivesse assim no denominador, alguma coisa em cima, x menos 3, por exemplo, poderia ter aqui 2 positivo? Não. Porque 2 com menos 3 dá menos 1. Então perceba que não basta falar assim, o x pode ser sempre positivo. Não. Eu tenho que resolver através desse método, que é uma inequação. Então a primeira parte já achamos. X tem que ser maior do que 1. Vamos agora para a parte de cima. Dentro da raiz eu posso ter número negativo? Não. Posso ter 0? Posso. Então aqui vai ficar 3 menos 2x maior ou igual a 0. Então repare que embaixo eu não posso ter 0. Por isso que é maior do que 0. Como é que a gente resolve agora? Muita gente confunde isso daqui por quê? Como é negativo, eu vou mudar e muda. Aí o pessoal trava. Porque se aqui fosse uma igualdade, faria direto. Porque o pessoal fala, vou deixar assim, 3 maior ou igual a... Aí vai ficar 2x. Aí o 2 passa dividindo. Aí você vai ter 3 dividido por 2 maior ou igual a x. Repare que 3 meios maior ou igual a x fica estranho de você visualizar. Então você lê do x. Então só inverter. Perceba que eu sempre procuro falar que aqui são como se fossem duas perninhas. Repare que as perninhas abertas estão viradas para a fração. Então eu posso escrever assim, ó. Repare que as perninhas abertas continuam valendo para o 3 meios. Pensa o seguinte, se eu falar assim, pessoal, x igual a 10, ou 10 igual a x, ninguém tem dúvida. Mas se eu falasse assim, x maior do que 10, 10 menor do que x. Quando eu falo x maior do que 10, beleza. 10 menor do que x, aí eu pergunto, são iguais? Aí o pessoal começa a ficar filosofando. 10 maior do que x. Olha isso, x maior do que 10, beleza. 10 menor do que x. X maior do que 10, 10 menor do que x. Tem muita gente que fala que isso aqui são diferentes. Pense no número. Aí o cara fala quanto? Normalmente eu pergunto isso na sala. Aí eu falo, me dá um valor para o x. O cara fala 7. Aí você percebe que o cara não entendeu nada, né? Porque 7 maior do que 10 não dá. Aí o cara fala, então 17. 17 realmente é maior do que 10. Mas pasmem. Então 10 é menor do que 17. Se 17 é maior do que 10, 10 é menor do que 17. Repara que você está falando a mesma coisa de formas distintas. É igual você pegar uma criança. Dá pra gente brincar com criança o quê?
Pega uma criança e o pai ou a mãe. Você é filho dele ou dela? A criança fala sim. Aí você fala, mas você é filho dele ou dela? Ou ele ou ela são seus pais? Repare que a criança fica na dúvida. Aí a criança vira, pai, você é meu pai? Ou eu sou seu filho? Ah, a inocência. E vocês sofrem quando chega nesse ponto aqui, ó. Ah, acabou o exercício? Claro que não. Agora eu volto para cá. Que tem aqui mesmo bonitinho. Então percebam, como é que a gente fala aqui, ó? 3 menos 2x maior ou igual a 0. Olha o que eu fiz aqui, ó. Porque aqui está diferente desse caso aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei o 3 que estava negativo e joguei para o outro lado. Então ficou menos 2x maior ou igual a menos 3. Menos com menos dá mais. Mas aí este símbolo, ele muda de lugar. Ele inverte. Por que ele inverte? Porque a gente está fazendo isso, ó. Repare que a incógnita nunca pode ficar negativa. Então ela eu joguei para o outro lado. Então dá a ideia de que esse símbolo mudou. Mas na verdade não é o símbolo que muda. São os sinais. E aí dá a impressão de que é isso que muda. Então o 3 maior ou igual a 2x, o 2 passa dividindo. 3 meios maior ou igual a x. Ou x menor ou igual a 3 meios. Percebe que quando você fala x menor ou igual a 3 meios, pelo menos eu acho que é mais fácil de visualizar. Como é que eu faço? Perceba que o meu x tem que ser maior do que 1 e ao mesmo tempo menor do que 3 meios. Em matemática tem um negócio chamado de reta real. Como é que a gente faz? Quem vem primeiro? Número 1. E o 3 meios é 1,5. Então qualquer número que me interessa, ele está aqui no meio, qualquer um. Ah, mas qual é o número que eu vou utilizar? Qualquer um que está aqui no meio. Lembre-se que eu falei de função, é uma equação entre um ponto mínimo e um ponto máximo. Mas acabou aí? Não. Como é que a gente representa que eu posso não usar os números? Aqui no 1, eu posso usar o número 1? Não. Não tem o traço embaixo, então a gente representa aqui como bolinha aberta. Como é que a gente representa aqui? Bolinha fechada. Por que é bolinha fechada? Porque tem um traço embaixo. Então qualquer número me interessa, está aqui no meio. Então como é que a gente lê? X pertence aos reais, está o quê? Qual é o número menor? Repare que isso aqui é um padrão, hein? Sempre à minha esquerda está o valor menor, 1. Entre os dois pontos tem o x. E à minha esquerda está um número maior, que no caso é 1,5 ou 3 meios. Como é que a gente lê? O meu x está aqui. Ele vem perto do 1. Ele pode passar? Não. Então chegou aqui, tem que subir. Então x maior do que 1. Repare que essa nomenclatura é justamente essa. Ou as perninhas abertas para 1. E ao mesmo tempo o x tem que ser menor do que? Menor ou igual a 3 meios. Por isso que acaba aqui, ó. X maior do que 1 e menor ou igual a 3 meios. Beleza? Tudo bem até aí? Mais um exemplo aqui para que vocês possam ter noção de como é que funciona a ideia do domínio. Ou de resolver uma função. Temos aqui, qual o domínio da função f de x igual a raiz de 2x menos 1 dividido por x sobre 2, ou x mais 2. No exercício anterior, ou no exemplo anterior, aqui embaixo nós tínhamos uma raiz, agora não temos. O que é que a gente faz? Chora? Não. Resolve primeiro em cima. Então, a raiz de 2 menos 1. Ele tem que ser maior ou igual a 0. Por que maior ou igual a 0? Aqui dentro, e aqui é nos reais. Ou seja, não admite raízes negativas. Então, raiz de 2x menos 1 maior ou igual a 0. Resolve. Então vai ficar 2x menos 1 maior ou igual a 0. O 1 está subtraindo, passa somando. Então teremos 2x maior ou igual a 1. X vai ser maior ou igual a meio. Acabou aí? Não. Agora vamos aqui para a parte do denominador. E aí no denominador, repare que não tem mais a raiz. Então eu posso ter números negativos. Mas eu posso ter o 0? Não. Então aqui, quando não tiver a raiz, o que é que a gente faz? X mais 2 tem que ser diferente de 0. Volto a dizer, aqui embaixo eu posso ter o negativo. Eu não posso ter o quê? 0. Se for menos 5, menos 5 mais 2 dá menos 3. Então eu posso ter. O sinal vai subir, tudo bem. Mas eu não posso ter aqui embaixo 0. Então vai ficar x diferente de menos 2. Repara o seguinte, ó. Quando eu falo x,
maior ou igual a meio, mas o x tem que ser diferente de menos 2. Se vocês imaginarem a reta real, aqui tá, vou colocar a reta real aqui, ó. O menos 2 está aqui mais ou menos. Digamos que o menos 2 está aqui, aqui está o zero. O meio está aqui, ó. Bolinha cheia. Eu quero números maiores ou iguais a meio, ou seja, eu vou pegar valores daqui em diante. Ou seja, esse menos 2 não vai atrapalhar. Não vai simplesmente atrapalhar. Então eu posso pegar 5, 6, 7, 15, 1 milhão, 200. Posso pegar até o meio. Ou seja, como é que a gente responde esse tipo? X pertence aos reais, está o quê? X maior ou igual a meio. Acaba aí. É somente isso. É assim que a gente resolve esse tipo de exercício. Mas, vou pegar e mudar algumas coisinhas aqui. Digamos que aqui eu tenha, por exemplo, mais 10. Embaixo eu vou deixar desse mesmo jeito. Então eu falo, vou mudar, vou colocar aqui mais, ou menos, sei lá, menos 4. E como é que eu faço agora? Repare que eu mudei a minha função. Então, o exercício o exemplo é parecido. Mas olha o que acontece agora. Vou resolver em cima primeiro. Vou colocar aqui, ó. 2x mais 10 tem que ser maior ou igual a 0. Está somando, passa subtraindo. Então vai ficar 2x maior ou igual a menos 10. X vai ser maior ou igual a menos 5. Repare que se vocês pegarem menos 5 e colocar aqui, pode. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Com mais 10, 0. Se eu colocar menos 4, menos 4 vezes 2, menos 8. Com mais 10, dá 2. Mas se eu pegar o menos 6, menos 6 vezes 2, dá menos 12. Com mais 10, dá menos 2. Eu não posso ter. E agora, aqui, x menos 4 tem que ser diferente de 0. Então, x tem que ser diferente de 4. Passo o 4 somando. Perceba o seguinte, imaginem a sua reta real. Vou fazer a reta real aqui, ó. O 0 está aqui, o 4 está aqui, o menos 5 está aqui. Reparem, como é que a gente faz agora? X maior ou igual a 0, a menos 5. Então aqui é bolinha fechada. Por que é bolinha fechada? Porque temos esse traço aqui embaixo. E aí eu vou aumentando. Posso usar o 4? Não, porque o x tem que ser diferente de 4. Então quando chega no 4 eu tenho que pular ele. E sigo. Aí o pessoal fala, mas por que eu não posso usar o 4? Repara o seguinte, se você colocar o 4 aqui em cima, 4 vezes 2, 8. Com mais 10, 18. Então em cima eu posso colocar, mas o mesmo 4 eu posso colocar aqui embaixo? Não. Repare que esse x e e são iguais. Então, às vezes o número serve para cima, mas não serve para baixo. Então não posso colocar. Do mesmo modo, se eu pegasse o menos 6, eu poderia colocar o menos 6 aqui. Menos 6 com menos 4 dá menos 10. Mas se eu colocar o menos aqui de menos 6, vai dar menos 2. Posso ter? Não. Então repare que às vezes o número que serve para cima não serve para baixo. Ou o contrário, serve embaixo e não serve em cima. Como que eu represento aqui, ó? Que o x tem que ser maior que menos 5. Mas eu não posso ter que número? O 4. Representaríamos assim, ó. X pertence aos reais, está o quê? X tem que ser maior ou igual a menos 5. E x diferente de 0. Ou, 0 não. X diferente de 4. Então veja, x maior ou igual a menos 5 e o x tem que ser diferente de 4. Pode, ao invés do e, pode estar escrito com o x diferente de 4. E aí segue-se. Eu posso pegar qualquer número aqui, menos o 4. Tudo bem? É assim que a gente resolve este tipo de exercício. Sigamos. Vamos apagar aonde todo.
Aqui, ó, considere a função f de x igual a 1 menos 4x dividido por x mais 1 elevado ao quadrado, a qual está definida para x diferente de 1 e x diferente de menos 1. O produto de f de x vezes f de menos x. Repare que eu quero o produto de f de x vezes f de menos x. O que é que eu vou fazer? Resolver. Não tem jeito, né? Aí tem aqui as respostas. Qual é a resposta? Toma cuidado, que o pessoal olha e fala assim, não pode ser nem menos 1 nem 1, porque ele falou aqui que o x tem que ser diferente de 1 e de menos 1. Repare que eu quero calcular esta função aqui inteira. Quero calcular essa função. Então tem que tomar cuidado qual é o resultado. Eu não quero o valor do x, eu quero o valor da função. Porque muita gente já fala assim, não é nem A nem a B. Não é assim que a gente faz. Repare que aqui a gente tem um produto notável. Temos que praticar. Então vamos lá. Como é que eu fiz? Voltando para cá. Como eu quero saber o produto f de x vezes f de menos x, então, no lugar do f de x eu vou colocar tudo isso. Daqui. No lugar do f de menos x, se está menos x aqui, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar menos. Toma cuidado para não confundir. Então vamos lá. F de x, está aqui, 1 menos 4x sobre x mais 1 elevado ao quadrado, vezes f de menos x. Ficou menos 4x. Por que menos 4x? Porque é 4 vezes menos x, que dá menos 4x. Reparem que aqui, o menos está fora da fração. Aqui eu poderia colocar o parênteses ou não. Preferi não colocar. E aqui ficou, como era x, ficou menos x, mais 1 elevado ao quadrado. O que é que eu faço aqui? Repare que aqui eu tenho uma subtração, um número inteiro, menos uma fração. Vou tirar o mínimo. X mais 1 ao quadrado, dividido, aqui embaixo é o número 1, dividido por 1 vai sobrar o próprio, vezes 1, então vai ser x mais 1 ao quadrado, menos, mais com menos, menos direto. X mais 1 ao quadrado dividido pelo próprio dá 1, vezes 4x, 4x. Vezes, aqui, o que é que eu fiz aqui? Chorei? Não, já fiz a regra de sinal aqui, mais com menos, menos com menos, mais. Menos com mais, menos com menos, mais. E menos com mais, menos. Já mudei os sinais. Repare que aqui era positivo e aqui ficou negativo, então. Tirando o mínimo, x menos 1. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. E aqui parece 1, delta, mas é 1. X menos 1 ao quadrado dividido por 1, x menos 1 ao quadrado, vezes 1, x menos 1 ao quadrado. Por que que ficou mais? Eu já fiz a conta dos sinais, então. Esse eu corto com esse, vai sobrar apenas 1, vezes o 4x, 4x. Então, aqui antes eu fiz a conta dos sinais. Esta conta aqui, isso daqui ficou assim. Ficou menos com menos, 4x, dividido por x menos 1 ao quadrado. Foi isso que ficou a fração. E aqui ficou mais. E agora o que é que eu faço? Vou desenvolver o quadrado. O quadrado primeiro. O quadrado do primeiro está aqui. Mais 2 vezes. O primeiro vezes o segundo. 2 vezes x. 2x vezes 1. 2x. Mais o quadrado do segundo. 1. Menos 4x. Dividido pelo próprio. Vezes o quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2x. Negativo. Mais o quadrado do segundo. 1. Mais 4x. Repare que está vezes. Acabou? Não. Percebam que esta conta aqui, esse produto que está aqui, olha ele aqui novamente. Está aqui em cima. O que é que eu faço agora? Choro? Não. X ao quadrado continua aqui. 2x menos 4x menos 2x. Mais 1. Está aqui. Dividido por ele. Vezes. X ao quadrado continua. Menos 2x com mais 4x. 2x mais 1. Está aqui. Se vocês olharem, olha isso aqui. Aqui nada mais é do que um produto notável. X ao quadrado menos 2x mais 1. Nada mais é do que isso aqui. Este resultado nada mais é do que isso aqui. Quadrado do x menos 1 ao quadrado. O quadrado do primeiro. X ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Menos 2x.
mais o quadrado segundo. Como é que eu vou perceber isso? Fazendo esse tipo de exercício. Então, uma sugestão para vocês. Então, se você tiver x menos 1 elevado ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A gente só aprende isso praticando. E aí não tem jeito. Aqui vai ser a mesma... Opa, cadê meu pincel? Tá aqui. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1. X mais 1 ao quadrado. Perceba o seguinte, ó. Este eu posso cortar com esse. Esse eu posso cortar com esse. O resultado deu 1. Alternativa B. Então tome cuidado que eu peguei esse exercício justamente para mostrar isso. Que a pessoa olha e fala assim, opa, tá errado. Já não funciona. Não, toma cuidado. Tá errado que eu falo assim, porque no texto, x diferente de 1, x diferente de menos 1. Opa, ó, tá errado essas duas aqui. Não, ele não quer o valor do x, ele quer o valor da função. Tomem cuidado para não confundir. Outro, o domínio da função f de x igual a 3x mais 1 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x mais 4. E aí você começa a ver essas respostas e fala, meu Deus, como é que a gente resolve isso? Perceba o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês sobre inequação do segundo grau. Quando vocês têm isso daqui, ó, a x ao quadrado mais bx mais c maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. Aqui eu caracterizo uma equação do segundo grau. Como que a gente resolve uma inequação? Eu vou mostrar por uma equação. Se eu pegar os números aqui, ó, 4 e menos 3. Eu já falei como é que a gente faz isso. Então, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos. Se eu somar, vai dar 1. Mudo o sinal, menos 1. Se eu multiplicar, vai dar menos 12. Digamos que eu tenho essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Vamos calcular por delta. Ou por soma e produto, que é mais rápido. Soma menos o b sobre o a. E o produto, que é c sobre a. Teremos menos com menos, mais 1. C, menos 12. São essas as duas raízes? Não. São dois números que multiplicados, x1 vezes x2, iremos obter o menos 12. E o mesmo, os dois números, só que somados, iremos obter 1. Quais são esses números? x1 igual a 4, x2 igual a menos 3. Ou pouco importa a ordem, se eu quiser mudar. Normalmente colocamos em ordem crescente, então deixa eu inverter. Menos 3 e 4. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 3 mais 4 dará 1. São essas as raízes. Se fosse uma equação, a solução seria essa. Menos 3 e 4. Acabou aí. Mas e se fosse uma inequação? Se ao invés de termos isso, se por acaso eu tivesse x ao quadrado menos x menos 12... Vou pedir auxílio à minha produção. Produção, maior ou menor? Escolhe produção. Pode escolher uma. Eu sei, só chuta uma, maior ou menor? Maior. Maior é igual ou só maior? Só maior. Só maior. Então, percebam, pessoal, temos aqui maior do que zero. Nossa produção nos ajudou. E aí, como é que a gente resolve aqui? Repare que isso aqui é uma inequação. Como é que eu vou resolver? Um processo revolucionário. Transforme essa inequação em uma equação. Como assim? X ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Repare que essa equação, pasmem, é esta. Então o que é que eu fiz? Peguei uma inequação do segundo grau, transformei numa equação. Para quê? Para achar os resultados. Repare que nessa equação, quais são as raízes? x1 igual a menos 3, x2 igual a 4. Acabou? Não. Vamos para a nossa reta real, que está aqui. E aí eu vou colocar os números. Menos 4 está aqui. Opa, deixa eu colocar assim. Menos 3, aqui o 0 e aqui o 4. Como que eu acho os valores? Perceba o seguinte. Primeira coisa, bolinha aberta ou bolinha fechada? Se eu tiver maior ou igual
ou menor ou igual é sinônimo de bolinha fechada ou bolinha cheia. Se eu tiver somente maior ou menor é sinônimo de bolinha aberta. Tem o traço aqui embaixo? Não, então vai ser bolinha aberta. Aberto aqui e aberto aqui. Então os valores que eu quero estão entre menos 3 e 4. Então, por que a bolinha é aberta? Porque não tem um traço embaixo aqui, ó. E por que não tem? Porque não tem aqui. Então todos os valores que me interessam, eles estão aqui, ó, nessa gama de valores. Entre o menos 3 e o 4. E como é que a gente faz agora? Teremos isso. X pertence aos reais, está o quê? Menos 3, o X e o 4. E analise. O X está variando aqui dentro, ele está aqui dentro, entre o ponto mínimo e o ponto máximo. Diminui, diminui, diminui. Chega no menos 3, ele pode passar? Não. Ou seja, X maior que menos 3. Só que ao mesmo tempo que ele é maior que o menos 3, então, vem diminuindo, chegou aqui. Pode passar? Não. Então ele tem que aumentar. Chegou no 4, pode passar? Não. Então, X maior que menos 3 e ao mesmo tempo menor do que 4. Acabou aqui. É assim que a gente resolve esse exercício. Repare que eu tenho aqui uma gama de valores. Então percebam, se fosse uma equação, acabaria aqui. Como é uma inequação, acaba aqui. A dúvida, perceba o seguinte. Outra forma de resolver isso daqui é assim. Vejam se é ou não. Porque a gente resolve assim, o pessoal, acabou o exercício? Toma cuidado. Com o quê? Com sinais. E aí, deixa eu apagar aqui, porque o pessoal acha que é simplesmente isso. Vamos confirmar através dos sinais. Como assim os sinais? A gente usa um macete chamado de cama. O que significa uma cama? Esse Azinho aqui, ó, é este, da equação aqui, ó, da inequação no caso. M significa mesmo sinal de A. Deixa eu diminuir aqui. A produção comentou que não dá para visualizar. Então, como é que a gente faz? Ó? MA, mesmo sinal de A. CA, contrário sinal de A. MA, mesmo sinal de A. Ou seja, mesmo sinal de A. O A aqui não é positivo, então aqui vai ser mais. Aqui vai ser menos. E aqui vai ser mais. E aí você fala, não entendi. Qualquer número que vocês pegarem à esquerda do menos 3, o resultado vai dar sempre positivo. Qualquer valor que você pegar entre o menos 3 e o 4, vai dar negativo. Qualquer valor que eu pegar acima ou à direita do 4, vai dar positivo. E aí o pessoal volta a dizer, se apega aos números. O problema não são os números, é assim na equação inteira. Então, só para exemplificar para vocês, vou dar um exemplo. Se eu pegar o x igual a menos 4, se eu jogar o menos 4 aqui, ó, iremos ter menos 4 ao quadrado, menos com menos 4, menos 12. Será que é maior do que zero? Vamos ver. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos com menos, mais 4. Menos 12, maior ou igual a zero. 16 com mais 4, 20. Menos 12 é maior do que zero. Então 8 é maior do que zero. Isto é correto. Olha aqui, ó. O 8 é positivo. Porque aqui é mais. Com isso daqui eu só faço para provar, hein? Não é obrigado a fazer isso aqui, não. Contrário ao sinal do A. Só para provar aqui. Se eu pegar o contrário ao sinal de A. Pegar aqui no meio. Qual é o melhor valor para eu pegar? Menos 2, menos 3, menos 2, menos 2,5, menos 1, 3, 2, não, o melhor é o zero. Por que o zero? Porque vai zerar um monte de coisa. Então vocês vão ter 0 ao quadrado, menos 0, menos 12, maior do que zero. 0 ao quadrado, zero. No zero com menos 12, maior do que zero. Então temos aqui, ó, menos 12 é maior do que zero? Não, isso está errado. Repare, menos 12. Menos aqui. E agora aqui outro número, vamos utilizar
Um número acima do 4. 5, por exemplo. Teremos, jogo na equação. 5 ao quadrado, menos que multiplica 5 com menos 12, maior ou igual a 0, ou maior do que 0 apenas. 5 ao quadrado, 25 menos 5 com menos 12, maior do que 0. 25 menos 17, maior do que 0. Aqui vai dar quanto? 8, que é maior do que 0. Positivo. Então repare que aquela primeira resposta que eu coloquei, que parece que a resposta é aqui dentro, não é. Eu tenho obrigatoriamente que fazer a regra de sinais. Percebam que justamente o intervalo que não me interessa é aqui dentro. Então não simplesmente eu devo olhar aqui dentro, eu tenho que olhar os sinais. E aí como é que fica a resposta? X pertence aos reais, tá o quê? Repare que eu não tenho intervalo contínuo. Intervalo contínuo é quando eu pego de um ponto aqui e vou até esse, ininterruptamente. Intervalo, quando ele é, digamos, quebrado ou descontínuo. Olha que palavra bonita, descontínuo. Eu tenho essa reta, começa aqui e vem até aqui. Há um vão. Repare que há um vão entre as duas. Se tivessem juntas, seria contínuo. Se eu abrir, não é mais contínuo. Entre essas duas retas, ou essas duas réguas aqui, eu tenho um vão que não me interessa. É a analogia que eu faço para cá. Então, como é que fica? Você fica aqui. Olhar aqui, ó. Para cá me interessa? Sim. Então, os valores que aqui não me interessam. Então, me interessam valores menores do que menos 3. Então, x menor que menos 3. Ou, por que ou? Porque ou eu estou nesse intervalo ou eu estarei naquele. Ou x maior do que 4. Então, esta é a resposta. Então, toma cuidado que é assim que a gente resolve esse tipo de exercício. É confuso? Claro que é. Então, volto a dizer, quando eu começar a falar de inequações, que será a nossa próxima aula, se eu não me engano... não, ainda tem outra parte de funções para falar. Não se esqueça dessa parte aqui quando eu vou falar de inequações. Não é uma matéria boba que não serve para nada. Ela é essencial para a função. Agora vamos para o exercício. Aqui comenta. O domínio da função f de x igual a 3x mais 1 dividido pela raiz de x ao quadrado menos 5x mais 4. É dada por... Temos isso aqui tudo. O que é que eu vou fazer? Chorar? Não. Primeira coisa, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos resolver aqui. Repare que o x eu tenho dos dois lados, em cima e embaixo, aliás. Então, primeira coisa, ó, 3x mais 1 igual a 0. Em cima eu posso ter 0. O 1 passa subtraindo e o 3 passa dividindo. X igual a menos 1/3. Acabamos aqui. A outra parte, o denominador, x ao quadrado menos 5x mais 4, tem que ser maior do que 0. Por que somente maior? Eu vou voltar. Está no denominador. Eu posso ter raiz negativa? Não, porque está dentro da... não, porque está nos reais. Mas aqui embaixo eu posso ter o 0? Não. Então tem que ser maior do que 0. Por que somente não? Porque eu não coloco diferente de 0. Colocar diferente de 0 significa que eu posso assumir valores negativos. E eu não posso. Por isso que é maior do que 0. Repare, tem essa equação. Parecida com essa da lousa. Transformemos em uma equação. Só mudar o símbolo. Vou fazer por soma de produto, menos b sobre a, menos com menos, tá aqui, ó, vai dar 5, sobre 1, 5. A soma, ó, voltei, trouxe novamente para cá, agora o produto, c sobre a, que é 4 sobre 1. São essas as duas raízes? Não. São dois números que multiplicados vamos obter o 4 e somados vamos obter o 5. Quais são os números? 1 e 4. 1 vezes 4, 4. 1 mais 4, 5. Acabou? Não. Vamos fazer a reta. Está aqui a reta. Não tem o traço embaixo, está a bolinha aberta. No 1. E também aberta no 4. E aí o macete. Cama. Sempre é uma cama? Sempre. Se aqui for maior ou igual, menor ou igual, não interessa. Sempre é uma cama, sempre. Então, aqui é positivo. Então aqui vai ser mais. Menos. Mais. E aí vamos ver qual é o intervalo que me interessa. Positivo. Repara o seguinte, ó.
Aqui não é maior do que zero, aí na equação, valores maiores, se são maiores do que zero são positivos. Então vai ser aqui, ó. Ah, aqui não pega, então vamos pegar uma outra cor. Deixa eu ver aqui se pega. Também não, então vamos pegar. Oxe, por que não está pegando agora a minha cor? Então vamos voltar para a caneta. Então me interessa valores aqui, ó. Todos os valores aqui me interessam. Entre o 4 e o 1, ou entre o 1 e o 4, me interessa valores? Não. Só para provar, pega o 0. O 0 está por aqui, ó. O 0 está aqui. 0 ao quadrado, 0. 5 vezes 0, 0. Mais 4. Mais 4 não é maior do que 0? Sim. Mais 4, ó, aqui, ó, positivo. Entre o 1 e o 4 me interessa? Não, são valores negativos. Então percebam, mesmo que eu pegue valores positivos, o resultado aqui vai dar negativo. Porque eu tenho esse menos 5 aqui, ó. Se eu pegar valores maiores do que 4, me interessam? Sim, vai dar positivo. Então me interessa valores menores do que 1 e maiores do que 4. Ah, e cadê o menos 1/3? O menos 1/3 está por aqui, ó. Então, menos 1/3, ele entra aonde me interessa. Ele está por aqui. Então, ele entra onde me interessa. Então, a solução. Se eu tenho essas duas raízes, o domínio x pertence aos reais, está o quê? X menor do que 1 ou x maior do que 0. Alternativa C. É assim que a gente faz. Repare que essa é a nossa ideia para a função. Acabou? Não. Função de primeiro grau. Quando falamos de função de primeiro grau, a primeira ideia que vocês têm que ter, gráficos. Que tipo de gráfico que é uma função de primeiro grau? Retas, sempre retas. E aí há três situações. Isso aqui é uma reta. Imagina que eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui, seja meu plano cartesiano. Com essa reta só tem três situações. Ou ela fica assim, ou ela fica assim, ou ela fica assim. Ou seja, ou a minha função ela é crescente, ou ela é constante, ou ela é decrescente. Das três, uma. Ah, para a função de primeiro grau posso ter uma outra opção? Não. Crescente, constante ou decrescente. Quem determina isso? É o x? Não, é o valor do a. Então temos aqui, ó. Função é uma relação entre duas grandezas, que nem eu havia comentado. Função é utilizada para relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica de acordo com cada valor que a variável x assume. Assim sendo, a função do primeiro grau será do tipo f de x igual a ax mais b. Esse é o modelo que nós temos, beleza? Como é que vai funcionar? Temos aqui, ó, função do primeiro grau. Note que para definir a função do primeiro grau, basta haver uma expressão algébrica do primeiro grau. O objetivo da função é relacionar para cada valor de x um valor para f de x. Então nós teremos exemplos. F de x é igual a x menos 2. Repare que essa vai ser a função que eu vou usar como exemplo. Repare que tem essa cara aqui, ó. Quem é o valor do b? O 2. Menos 2 no caso. Quem é o valor do x? É o próprio x. Quem é o valor do a? 1. Então, quando a gente substitui os valores, se o x for menos 1, então vou colocar aqui, ó, menos 1. Então vai ficar menos 1 com menos 1. Então, f de menos 1 dá menos 3. Se eu colocar no lugar do x o 0, então vai ficar aqui 0. F de 0 vai ser igual a 0 menos 2. Então, f de 0 vale menos 2. Se no lugar do x eu colocar o valor de 1, 1, então vai ficar f de 1 igual a 1 menos 2. Então, f de 1 igual a menos 1. Se eu colocar, cadê você? X igual a 2, então f de 2 vai ser igual a 2 menos 2, então f de 2 igual a 0. Se eu colocar no lugar do x o 3, f de 3 vai ser igual a 3 menos 2, f de 3 vale 3 menos 2, 1. Repare, lembra que eu comentei do plano cartesiano? Aqui são os valores da função e aqui o x, ó. Então se eu usar aqui menos 1 e 3, é um plano cartesiano, ou menos 3. Esse é o tipo de gráfico que a gente tem. Vou montá-lo aqui para que vocês possam visualizar melhor.
Então pegou um gráfico desse tipo. Ah, que tipo de função que é? Crescente, constante, decrescente. Como é que eu descubro? Pelo A. O A não é positivo? O A é positivo? Eu preciso falar. Claro que é. Olha aqui, ó, se não tem nada aqui na frente é porque ele vale 1. Então se eu pegar e fazer as retas aqui, ó. F de x. Deixa eu ver quais são os valores que eu tenho. X. Colocar aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3. Colocar aqui 1 e o 2. Colocar aqui 1, 2, 3, 4. Ai, droga. Menos 1, menos 2. Como é que a gente faz? Percebam. Quando o x for menos 1, a função vale menos 3. Então, quando for menos 1, vale menos 3. Olha o ponto aqui. Quando for 0, a função vale menos 2. Quando for 0, a função vale menos 2. Ó. Aqui é o eixo da função. Quando for 1, o x, a função vale menos 1. Então, quando for 1, a função vale menos 1. Quando for 2, a função vale 0. X vale 2. Cadê o 0 da função? Tá aqui, ó. Tudo bem até aí? Espera aí, quando for 1, 1 menos 1. Quando for 2 igual... Opa! Quando for 2 igual a 0. Tá certo. E quando for 3... o valor vale menos 1. 3, o valor vale 1. Tudo bem aí? Vamos trazer as retas. E aí você falou, mas alguma coisa não bateu? Sim. Aqui, ó. Quando eu falei 2... 0. Como é que eu pego isso aqui, ó? O x é 2 e o y é 0. Então você não vem com um ponto aqui, o ponto está aqui, ó. Ele está aqui. Repare que esta é minha reta. Que tipo de função é essa? É uma função crescente. Por que ele é uma função crescente? Conforme eu vou pegando os valores do x, o valor da minha função aumenta. Ou seja, se o x está aumentando, a função ela também aumenta. Isso é o que caracteriza a função ou uma função crescente. Esse é o tipo de gráfico que eu tenho, beleza? Tudo bem até aí? Então isso aí é para exemplificar. Então olha aqui, ó, os tipos de função do primeiro grau. Se eu tiver esta cara aqui, ó, função decrescente, a é menor do que 0, independente do valor de b. Função constante, a igual a 0, independente do valor de b. Função crescente, a maior do que 0, independente do valor do b. Então percebam que isto é o que caracteriza uma função crescente do primeiro grau. É uma reta que nós temos. Com relação a esse b, imaginem, por exemplo, a conta de água. A conta de água que a gente recebe em casa, ela tem um valor fixo sendo cobrado. Se você, por acaso, pegou férias no final, em qualquer mês aí, qualquer mês aí, qualquer redundância, né? Você pegou em um mês qualquer férias, viajou, não ficou ninguém na sua casa, ficou um mês e o consumo de água foi 0, você paga uma taxa. Aquela taxa independe de você estar consumindo ou não. Ele é o valor do B. Outro exemplo, eu não sei se vocês têm telefones residenciais. Tem telefones que tem planos. Se você usar até 300 minutos, você paga um valor. Acima de 300 minutos, você paga outro valor. É a ideia dali. É sobretarifado. A água mesmo. A água funciona assim. Se você gastar até 10 metros cúbicos, você paga um tanto. Se você gastar acima de 10 metros cúbicos, 20, 30, 11, você paga um valor a mais. Energia é assim. Então esse é o valor do B. Cartão de crédito.
Tem cartão de crédito, de repente, você não usou ele no meio no mês. Mas vem lá umas taxas, que eles chamam de quê? Taxas administrativas. É uma outra forma de você chamar esse Bzinho aí. Função decrescente. Perceba o seguinte, ó, A menor do que zero, independente do valor de B. Repare que nós temos aqui, ó, f de x igual a menos 2x mais 3. Então temos aqui, ó, esse menos 1, 0, 1 e 2, da onde que eles vieram? Da minha cabeça. São exemplos. Só para pegar pontos. Eu posso pegar quaisquer pontos? Pode, mas você não vai pegar 597, 225, 498 mil. Não. Pegue números próximos do zero. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Vai ficar por aqui, ó. E aí nós temos aqui. Essa é a cara da minha função. Repare que o meu B é positivo. O A é o menos 2. Então eu vou ter. Se eu pegar no lugar do x, menos 1. Menos 2 vezes menos 1 com mais 3. Aqui dará 2 com mais 3, 5. Se eu pegar o 0, menos 2 vezes 0, 0. Com mais 3, 3. Se eu pegar 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Com mais 3, 1. Se eu pegar agora o 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Com mais 3, menos 1. Então reparem que conforme eu fui pegando os valores, ó, o x está aumentando, ó, menos 1, 0, 1 e 2. Olha os números aqui, ó. Deu quanto? Menos 5, 5, 1, 3, 1 e menos 1. Vou montar a minha reta. Vou até pegar os pontos ali, ó, de uma outra reta. Agora pegar vermelho aqui. Não, preto. Menos 1 e 5. Menos 1. Ah, não dá para fazer essa reta. Tem que fazer outra. F de x está aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Aqui é o 0. Menos 1, menos 2. Aqui é o 0. Vamos para os outros números. 1, 2, 3, 4. Menos 1. Menos 2. E vamos juntar os pontos. Menos 1 com 5. Está aqui. 0 com 3. 0 e o 3. Está aqui. 1 e 1. Aqui, ó, os pontos. Opa. 1, 1. 1, 1. 2 menos 1. 2 menos 1. Está aqui o ponto. Repare que eu tenho que traçar uma reta que pega esses pontos todos. Então, está aqui a minha reta. Repare que esta é minha reta decrescente. Por que decrescente? Conforme eu vou aumentando o valor do x, o que acontece com a função? Ela diminui. Por isso que ela é uma função decrescente. Tudo bem? É assim que a gente faz. Outra característica, a função decrescente, ela predominantemente está em que quadrantes? Pares. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Estão aqui. A função crescente, os quadrantes ímpares. O meu gráfico pode ser assim, pode estar mais para cá, pode estar mais para cá. Não importa. Esse é o gráfico de uma função crescente e essa daqui é uma decrescente. É assim que a gente faz. Outra característica, está aqui, ó, o gráfico. Ó. Outra coisa que vocês podem reparar. Repare que eu até escrevi ali, ó, x2 maior do que x1. Mas olha a função. F de x2 é menor do que f de x1. Então, é o que eu falei. X aumenta, a função diminui. Numa função crescente é o contrário. X1 de x1 e x2. Se x2 for maior, a função de f de 2 vai ser maior também. Outra coisa que nós temos aqui, deixa eu ver, o domínio. Repare que o domínio,
ele pertence ao eixo do x. O eixo x, que é esse daqui, ó, é o eixo do meu domínio. O eixo do contradomínio, esse aqui, ó, contradomínio, é o eixo x. E quem são as imagens? Imagem é aquilo que está sendo refletido. Quais são os elementos que estão sendo refletidos? Menos 1, 1, 3 e 5. São esses os números. Olha eles aqui, ó. Menos 1, 1, 3 e 5 no eixo y. Então é assim que a gente faz. Próximo. Temos ali segundo tipo de função, função constante. É que eu já falei, já fiz o gráfico da função decrescente, né? Ou crescente. Aqui seria tipo terceiro tipo. Aqui não está na ordem. A igual a 0. Percebam aqui, ó. Se o A for igual a 0, 0 vezes qualquer coisa, 0. Vai sobrar somente o 3, então. Se eu colocar menos 1 vezes 0, 0. Com mais 3, 3. Se eu colocar 0 vezes 0, 0. Com mais 3, 3. Se eu colocar 1 vezes 0, 0. Com mais 3, 3. 2 vezes 0, 0. Com mais 3, 3. Então, reparem que sempre o 3, ó, ele é uma constante. Não muda. Enquanto o x está mudando. Então, aqui vale 3. Conforme eu vou mudando o x, ó, não vai acontecer nada. As características. O domínio pertence aos reais. Está aqui nesse eixo x. Ó. E aqui é o eixo da função. O contradomínio está no eixo da função. A imagem é somente o 3. Acabou aí. Se eu tiver uma função crescente, aqui está a função crescente. F de x igual a 2x mais 3. Olha aqui, ó, o 2 positivo. Então, vou substituir valores. Menos 2. 2 vezes menos 2 com mais 3 dá menos 1. Se eu pegar menos 1, menos 1 vezes 2, menos 2. Com mais 3, 1. Se eu pegar 0 vezes 2, 0. Com mais 3, 3. Se eu pegar 1 vezes 2, 2. Com mais 3, 5. Se eu pegar 2 vezes 2, 4. Com mais 3, 7. Então, reparem, ó. Menos 2, a função deu menos 1. Se eu pegar o x igual a menos 1, a função deu 1. Se eu pegar 0, 3. Se eu pegar x igual a 1, 5. E assim por diante. Perceba que o único valor para x, eu obtive o único valor para a função. É assim que a gente faz. Reparem o gráfico aqui, ó. Se eu mostrar o gráfico aqui, ó. Menos 2 deu 1. Aqui, ó. Menos 2 deu o valor 1. Está aqui embaixo. Menos 1 deu 1. Aqui, ó. Valor aqui. Ficou meio torto aqui. Opa. 0 deu 3. Está aqui. Aqui ficou torto. Se eu pegar 1, deu 5, ó. 1, aqui deu 5. Se eu pegar 2, aqui deu 7. Olha o tipo de gráfico. Perceba, compare com esse. Como é diferente. x2 maior do que x1. Como assim x2 maior? Ou x1 maior do que x2? Ou se o x1 for maior do que o x2, a função será maior. Aqui era para ser o contrário, né? É aqui. Deixa eu mudar isso daqui. Escrever assim. x2 for maior do que x1. Então, f de x2 vai ser maior do que f de x1. Eu até posso pensar, aí você fala assim, ah, pode ser qualquer um? Pode. Eu posso falar, por exemplo, que esse 2 aqui seria o meu x1 e aqui seria o x2. Aí aqui poderia, aqui poderia ser. x1 é maior que x2. Olha a função, 7 é maior do que 5. Depende de quem é x1 e x2. Então pode ser. Domínio de f pertence aos reais, ou seja, está no eixo x. Contradomínio pertence aos reais, está no eixo y. E a minha imagem? A imagem são esses números aqui, ó. Apenas esses números. E mais nada. Menos 1, 1, 3, 5 e 7, que estará no eixo y. Beleza até aí? Tudo bem? Dúvidas? Com relação ao estudo do sinal, lembra que eu falei com vocês? Com relação à inequação, a gente tem que usar esses sinais aqui, ó. Se o A for, olha o tipo aqui, ó. Se o A for positivo,
Se o A for positivo, olha o tipo de gráfico aqui, ó. Olha a reta aqui. Se o A for negativo, olha o tipo de gráfico aqui, ó. Repare que aqui é a raiz da minha resposta. A raiz está aqui, ó. A raiz aqui, ó. Zero. Tá aqui. Se eu pegar aqui valores que são positivos, ó. Y maior do que zero. Aqui negativo, Y menor do que zero. Tá pegando para baixo, ó. Aqui embaixo, valores negativos. A mesma coisa aqui, ó. Positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo. É assim que se faz. Tem uma outra equação chamada coeficiente angular e coeficiente linear. O que significa coeficiente angular e coeficiente linear? Os coeficientes são quando interceptam os dois eixos. Sempre a minha reta vai interceptar os dois eixos? Sempre. E aí, se eu tiver uma reta assim, e uma outra aqui, zero. Eu posso ter uma reta assim, ó. Esse é meu coeficiente. Esse aqui eu chamarei de A. Até coloquei ali, ó. F de x é igual a AX mais o B. Onde A é chamado de coeficiente angular. Por que é chamado de coeficiente angular? Porque é um ângulo que eu estarei vendo. É uma inclinação. Isso aqui é um ângulo alfa. Ou vou colocar o Azinho mesmo. Onde que eu tenho o coeficiente linear? Tá, por acaso está passando pelo centro. Ah, mas é sempre o centro? Não, pode ser em qualquer lugar. Eu posso ter aqui, ó. Aqui eu vou ter o Azinho e aqui eu vou ter o Bzinho. Então aqui é o que a gente chama de coeficiente linear. Pessoal, na próxima aula a gente volta com mais sobre essa matéria com alguns exercícios, beleza? Até a nossa próxima aula.